Boa noite, amigas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso MigaCast. E hoje a nossa convidada é muito especial, o tema é polêmico, uma coisa que eu queria muito trazer aqui também. Já estava, na nossa listinha de prioridades para a gente falar sobre esse assunto que é muito legal, muito interessante. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, que é sobre educação das nossas crianças. E hoje a gente vai trazer aqui para falar sobre isso uma especialista, claro, a psicóloga Stephanie. Seja bem-vinda, Stephanie. Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite. E que bom a gente poder bater esse papo, sobre um assunto tão importante para as nossas vidas, que são os nossos filhos, Com certeza, um assunto muito importante. Eu tenho pequeno, você tem pequeno também, Muitas amigas que me assistem têm pequeno, Meu público é bem, assim, tem bastante mães, de crianças. E assim, é um assunto que tem muita coisa pra gente falar, amiga? Sim. Vamos tentar conversar aqui o que der, o que foi importante para as mães, que vocês possam também, pegar algo que talvez uma coisinha já vai auxiliar. Com certeza, o objetivo é esse, informação e a gente debater isso, porque também, na verdade, é um assunto que a gente não nasce sabendo, Não. Tudo vai mudando. Isso mesmo. E antes da gente começar nosso papo, vou deixar aí para vocês os nossos patrocinadores. Gente, vamos falar dos nossos patrocinadores, aqueles que acreditaram no nosso projeto desde o início e que estão confiando que o nosso MigaCast vai ser um sucesso. Vamos lá? Supermercado Vasco. O Mercado Vasco é meu parceiro de longa data e entrou de cabeça nesse projeto. Minha gratidão ao Mercado Vasco. Vocês sabem, amigas, que eu tô lá a semana inteira, porque o Mercado Vasco é referência em qualidade, inovação, sempre pensando no melhor para vocês, clientes de Vasco. Angiolife, clínica médica inteligente. A Angiolife é a nossa mais nova parceira e é uma clínica médica com diversas especialidades. A Angiolife tem trazido muito conteúdo de qualidade, muita informação e muitas dicas para a saúde de nós mulheres. Panca Materiais de Construção. Panca também é nosso parceiro aqui no MigaCast. Uma loja completa para você construir, reformar e decorar a sua casa. Aliás, Panca é completo do piso ao teto. Pharmabim, farmácia de manipulação. Eles estão há 24 anos no mercado oferecendo fórmulas de qualidade para Irati e região. A Pharmabim, que é minha parceira de longa data, cuidou de mim nos meus piores momentos e hoje cuida ainda da minha saúde e da minha família. E agora está aqui com a gente no nosso podcast. Recados dados, bora voltar para o assunto então, amigas? Então vamos lá, vamos conhecer a nossa convidada, Stephanie, quero que você fale um pouquinho sobre você, quanto tempo faz que você tá, É psicóloga, há quanto tempo você é daqui de Irati, Então, Aline, eu me formei, eu sou a terceira turma da Unicentro, eu me formei em 2010, então há 13 anos, eu colei grau em 2010, então há 13 anos eu trabalho, sempre trabalhei na clínica e fiz algumas outras atividades, já trabalhei um pouco em hospital, empresa, mas sempre voltando para a clínica. Sou natural de Campo Mourão, então assim... de Campo Mourão. Do norte do Paraná, adoro uma porta, sabe, assim, o clima mais quente. E vim parar em Irati, fiz vestibular em Guarapuava, nem conheci Irati. E vim chorando fazer vestibular, porque eu queria ficar em Maringá, ao lado de Campo Mourão. Mas cheguei aqui, passei, me adaptei bem à cidade, minha turma foi muito gostosa, sabe, assim, do pessoal de psicologia. Depois, não tinha planos de ficar, sabe, na cidade. Meu plano era, assim, voltar. Porque eu já estava namorando. Eu namorei e daí eu passei no vestibular. E comecei namoro. Teu namorado de lá. Que hoje é meu marido, Estamos há 12 anos casados. Ele era de lá. E ele detestava vir me visitar em Irati. Detestava. Falava assim, que cidade ruim, que isso, aquilo. E daí, quando eu me formei, começou... Eu sempre fiz estágios nas minhas férias. Então, tinha a proposta lá dos estágios que eu tinha feito. E veja, para uma recém-formada, E só que tinha uma proposta aqui muito bacana. De eu montar a clínica com algumas amigas. Daí eu pensei, bom... Eu vou ficar aqui, vou tentar pegar experiência. Aquela pessoa de recém-formada, Queria trabalhar. Trabalhar na clínica. Eu sempre gostei, sempre acreditei no efeito da clínica. E apesar de já estar, assim, a psicologia com alguns programas na área social, Então, com programas pela prefeitura, surgiu naquele momento, eu pensei, não, eu quero ir para a clínica. Então eu falei assim, William, acho que eu fico um ano, daí eu volto para Campo Mourão. E nesse um ano que daí a gente noivou,
Ele decidiu, não, eu vou atrair. Ele veio. E ele falou assim, que ele queria amar a cidade, ele pediu pra Deus assim, que ele amasse Irati como ele amava Campo Mourão. E ele é um baita iratiense, posso dizer. Sério? Que legal. E daí tivemos 2 iratiensezinhos. Que eu falava que não ia falar penal, que não ia falar vina, que eu dizia que ia falar leite. Não. Não, e a Luísa, ainda mais a Luísa, ela super puxa, leite quente. Leite quente. Ai, que graça. E sou muito grata, assim, né, a tudo que tenho vivido aqui. E gosto muito de morar em Irati e de trabalhar aqui também. Que bom. Eu também, né? Também me tornei iratiense. Também nunca na vida imaginei que ia parar em Irati, né? Porque eu sou de Teixeira. Eu pensava, se eu for ser de Teixeira, não é pra Irati que eu vou, né? Pro lado, né? Tipo, vou longe. Não, vim. Acabei parando em Irati. Nunca imaginei. Também acabei ficando por causa do Vitor também, né? Veja também foi só. o amor que me trouxe pra cá. Mas eu também gosto muito de Irati. Que bom, né? Estamos bem adaptadas. Bem adaptadas. Que legal. E, Stephanie, me conte... daí você se formou e começou a trabalhar na clínica. E quando que você foi para a área? A Stephanie, amiga, só para vocês entenderem, depois vocês entram lá no Instagram dela, ela faz muito conteúdo sobre educação infantil, né, Stephanie? Isso. É isso, né? Não tô falando errado, né? Não, educação infantil. É isso. Então depois vocês entram lá no Instagram dela para vocês verem que legal, ela faz uns vídeos bem bacanas. Eu, como tenho minha pequena, sigo, né, e fico curtindo lá os vídeos, porque dá umas dicas muito legais pra gente, porque a gente se perde em muitos momentos como mãe, né? Ainda não nasceu sabendo. Não. E é um desafio muito grande, né? A educação. E como que você foi para esse lado da psicologia infantil? Isso. Eu sempre atendi na clínica. E na clínica, Aline, eu atendo todas as idades. Até hoje as pessoas perguntam, você atende só criança? Não. A minha formação, os meus estudos continuados, então eu atendo todas as idades. A questão das crianças, e que também eu tenho uma uma especialização em crianças e adolescentes, veio por conta do meu desejo de prevenção, de trabalhar a prevenção. Até como fruto de tudo que eu vejo, eu escuto na clínica. Com certeza. Né? E também por um traço meu, muito pessoal, assim, de que eu gosto de palestrar. Então, assim, eu já me percebi nisso, né? Também já me questionei, né? Por que eu, às vezes, invento essas coisas, né? Porque, assim, já vi minha mãe, minha avó. Então, sabe, assim, eu cresci em meio, assim, elas dando aula, palestrando. Então, é um desejo meu. O trabalho clínico é um. E o da prevenção surgiu muito assim, quando eu ganhei a Louise, eu estava na cozinha da minha casa, ela estava por volta de uns 2, 3 meses, e eu estava pensando então sobre tudo que eu estava vivendo, a adaptação de um bebê em casa, o segundo, já com o primeiro, maiorzinho, eu estava me questionando, a mãe, Stephanie, e daí eu me vi conversando com o saber também da psicologia que me ronda, né? Eu estava me questionando, eu pensei, puxa, mas isso, acho que é aquilo, né, tem muito a ver. E eu pensei, ali naquela hora eu pensei assim, deve ter mais mães e pais que gostariam de saber disso. Que também estão se questionando. Também estão se questionando. Me preocupa quem não se questiona. Ah, sim, com certeza. Então, assim, daí surgiu a ideia de eu fazer uma palestra. E meti a cara, sabe, assim, Aline, com desejo de reunir aqueles que tivessem interesse pela temática. Então, ali eu falei sobre o desenvolvimento da criança, sobre algumas fases dela. E daí eu parti para um segundo, que eu falei sobre ansiedade. E veio a pandemia. E daí uma amiga minha, a Lari, que desde, assim, 7 anos, ela é minha amiga, a gente é amiga até hoje. Ela falou assim, Tefa, meu apelido, né? Tefa, vai pra internet, faz um curso. Eu falei, eu não, né? Imagina, tô trabalhando aqui na clínica, tem as palestras. Ela falou assim, viu? Daí ela começou a me mostrar, e ela é jornalista, ela começou a me incentivar. Comecei, então, Aline, a pensar em palestrar, em organizar temas para falar sobre a criação de filhos, quando eu me vi sendo mãe da Louise, minha segunda gestação, né, que eu passei pela gestação, ela estava pequenininha, eu estava me questionando, tendo um bebê em casa, o Daniel já um pouco maiorzinho, tudo que eu estava vivendo. E eu me questionando como mãe e também pensando, resgatando o conhecimento da psicologia, da psicanálise em mim e analisando assim, puxa, olha, isso é aquilo, né, trabalho assim, tô vendo isso, fazendo uma leitura minha, né, da minha situação. E eu pensei, deve ter mais mães e pais que querem saber disso. Sim. E que deve ter gente com dúvida. Porque me preocupa quem não
se questiona, né? Então, eu ali me questionando, na minha cozinha da minha casa, eu pensei, puxa vida, vou fazer uma palestra. E o meu desejo foi assim, eu quero compartilhar. Aqueles que se interessarem vão estar ali. Então, eu fiz a primeira palestra, fiz sobre o desenvolvimento da criança, a segunda fiz sobre a ansiedade, chamei algumas colegas, então teve a nutricionista junto comigo na primeira, depois teve uma neuro, uma amiga minha, e depois veio a pandemia. E na pandemia, uma amiga minha, um pouco antes da pandemia, ela falou assim, uma amiga desde a minha infância, ela é jornalista, ela falou assim, Tefa, por que você não leva para a internet? E eu não imaginava isso, porque eu já estava com a clínica, né, estava com as 2 crianças, Lois e bebê, né, e as palestras. Eu falei assim, bom, é uma forma também de trabalhar as palestras. A minha intenção no primeiro momento era chamar para as palestras. E depois eu fui vendo, fui conhecendo esse mundo da internet um pouco, muito com a ajuda do meu marido, né, porque eu bem bem assim, no meu mundo, né? A gente tem que ir aprendendo. Mas, assim, querendo esta essência de compartilhar sobre a educação de filhos. E eu acho que também você, pelo fato de estar trabalhando na clínica, você também vendo muitas coisas acontecendo, não tem como você não pensar que isso, tipo, é um problema que já vem da infância. Isso. E outra coisa, sabe, Aline? Eu fui me deparando, então, a partir do meu contato com a clínica, eu fui vendo, bom, o trabalho da clínica é este formato, mas por que não trabalhar prevenção? De assuntos importantes. Com certeza. Né? De assuntos que, claro, na minha leitura, eu vejo que seria interessante compartilhar. Então, é um desdobramento do meu trabalho da clínica, só que de um formato diferente. Né? Prevenção. Eu acho isso bem importante. Qual pai ou mãe não se questionou? Né? E isso é muito importante, porque daí a gente também vai procurar se responder esses questionamentos. Sim, e é uma coisa, tipo, é uma área que você gosta mais. A questão da infância, da adolescência, gosto muito. Gosto de atender os adultos na clínica, mas para palestrar... Paixão, para trabalhar o curso online, assim, gosto. Eu acho, assim, que é de muito valor, né? Por isso que eu estou investindo nisso, né? Ponho minha energia nisso. E eu acho que também é uma coisa que está muito em alta, uma coisa que está, assim, sendo muito falado, porque existem N teorias de educação, N formas de tratar. As crianças estão passando por uma fase de transição muito diferente, a gente está vivendo num outro mundo, num outro ritmo, né? A nossa geração foi uma geração que pegou tudo analógico ainda, e agora todas as crianças já nasceram no digital, já nasceram na era da internet, então eu acho que isso tudo também faz com que a educação mude, a forma de criar as crianças e tudo. E uma coisa que acontece comigo muito, e eu vou te perguntar, porque daí eu quero que você me fale a tua visão como psicóloga, né? Acontece lá em casa, e eu tenho certeza que acontece na casa de todos vocês, amigas, que têm criança pequena, o imediatismo. Eu percebo assim, é incrível como as crianças não sabem esperar. A Marie, ela não sabe esperar nada. Tudo ela quer para ontem, sabe? Elas não conseguem esperar uma propaganda no desenho lá no YouTube, né? E já até sabe como pular. E já sabe como pular. A Marie já aprendeu. Agora ela já aprendeu. E eu acredito que isso seja uma coisa dessa geração. Eu não me lembro de ser tão imediatista quando era criança. E sabe, Aline, que um dos temas que eu venho trabalhado com as mães, com os pais, é criando filhos no século XXI. Foi uma forma que eu organizei para trabalhar bem essas questões. Né? Se fosse só a Marie, né? Mas não é. A Marie, muitas crianças, somos nós adultos. Nós também, né? Passa cartão, né? Eu dou um jeito, essa coisa assim de que é para agora, não consigo também. Então, assim, o que eu penso? É muito importante que a gente lembre o lugar da criança. Então, antes, a criança ela era considerada como o infância, aquele que não fala, que não tem lugar, não tem voz. E hoje, a gente acabou fazendo o quê? O lugar da criança é um lugar em que ela toma conta de tudo. Ela que decide qual é o cardápio a gente vai comer pizza, o sabor tem que ser então o que a criança quer. Ela decide onde vai comer, qual a programação da televisão, o que se faz, o que não se faz, aonde vai, onde não vai. Então, isso acabou que a gente colocou uma questão cultural, que a criança ela tem o centro, ela toma todas as decisões, não todas, né, mas assim, várias decisões, porque a criança ela é puro desejo. Faz parte da infância. Sim. É o que eu quero agora.
Não quero para depois. Ela não tem essa noção. E daí que vem o ato de educar, que vem para auxiliar essa criança, e até mesmo nós, no sentido da gente, daí a gente se analisa, né? Pensa, poxa vida, né? Não preciso agora, ou posso fazer isso depois, né? É uma questão de colocar para a criança que ela tem um limite. Sim. E que ela pode não só esperar. Isso vai ajudar a criança. O que é o ato de educar? É de conter os seus Ai, gente, corta. Desculpa. Pode? Tá. É colocar para a criança que o que é o ato de educar? Que ela precisa conter os seus estímulos, sabe assim? Que não é tudo. Ela não pode tudo. Tudo que ela quer na hora que ela quer. Algo hoje extremamente difícil, Aline. Porque quando a gente diz não para um filho, o que normalmente hoje se fala? Vai traumatizar. Coitada da criança. Ai, só um pouquinho, deixa. E nisso, olha a culpa que muitas mães e muitos pais ficam de que eu falar para o meu filho que não dá, que não pode, que não é agora, colocar um senso de realidade para ele, acaba sendo assim algo tão esgotante, porque essas mães, os pais se cobram em precisar bancar que o filho seja feliz. E ser feliz é satisfazê-lo. Exatamente. E não é, né? É isso que as pessoas confundem, né? Porque você está deixando de colocar para o seu filho a falta de que, sim, então, né? Ela pula o comercial, ela assiste, mas uma hora vai precisar parar de assistir. Exatamente. Eu falo que eu o Vitor, quando a gente conversa sobre isso, eu falo para ele, a gente tem que ter muito. E não pode esquecer que quem ensina o que é certo e errado e o que pode e não pode somos nós, porque eles não sabem. Não. É nosso papel ensinar o limite, o que pode, o que não pode. Isso é certo, isso é errado. Quem sabe, né, para as amigas que estão aqui junto com a gente, acho que vale lembrar que muitas coisas são ditas como algumas tendências. A realidade social mudou, claro que mudou. Sim. Né? Estamos no século XXI, estamos em 2023, com todos os impactos que a gente vive, excesso de informação, né? É tudo muito corrido, acelerado, mas a gente precisa parar e analisar como as crianças estão, como os nossos filhos estão, como as nossas casas estão. Porque quem determina o humor da casa somos nós. Sim. Então, parar e pensar de que essa criança precisa. É de mais brinquedo? É de mais um tablet? É de mais um brinquedo que brinca sozinho? Que faz todos os comandos ali e a criança parece que só fica vendo? Ou é de um pai e uma mãe que senta para brincar? Isso. Porque eu ainda penso, Aline, e eu não falo por mim mesma. Stephanie, é o meu achismo, ou eu que cheguei a essa conclusão. Né? Então, há 13 anos, eu tenho uma linha teórica do qual eu estudo, eu sigo. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, né? Então, tem uma base de onde eu tiro isso. Não é da minha cabeça. Eu quero falar para você fazer isso, ou eu penso isso porque é da minha cabeça. Não. Né? É uma base teórica. Que, assim, eu ainda acredito na educação que há hierarquia. Sim. Por quê? Porque a criança estando no centro, fazendo os comandos, a família em torno da criança, essa criança ela fica desamparada. Porque é muito para ela. É muito. Pode até ser bonitinho, gostoso, mas desencadeia vários fatores na criança. Então, para a criança, o que é importante? E aí, mães, pais que estão assistindo, você precisa estar à frente do seu filho. O que uma criança precisa? Ela precisa ser querida, ela precisa ser desejada. E de que maneira? Porque se a gente dá poder para a criança, essa questão de uma educação democrática, a criança não conhece democracia. Ela não sabe o que é bom para ela. Ela conhece o desejo dela. Exatamente. Eu quero. A frase da Marie. Eu quero. Eu não quero. Sim. A Marie quer, a Marie não quer. Ela só sabe falar isso. Sim, ela fala isso o tempo inteiro. Tá tudo bem, porque é da fase dela, né? Desse momento, que ela até tá nessa formação da identidade. A Marie quer, daqui a pouco vem eu quero. Né? É importante até para essa transição. Então, aí tá tudo bem. Só que ela não sabe o que ela quer. Não. A criança tá ali, se mostrando do jeito que ela tem, que ela cabe no mundo. Agora, o que acontece? Quando a gente coloca,
poder para ela, a criança ela devolve com tirania. Sim. Ela não conhece essa condição, né? Então, assim, ela precisa de pais que a conduzem com firmeza, mas com afeto. Isso. Né? Esse afeto que envolve, que muitos pais, muitas mães, às vezes você se confunde de que se eu sou firme com meu filho, mesmo que de maneira afetuosa, eu vou ser autoritária. Mentira. Mentira, por quê? Porque é autoridade. Autoridade não é porque lá na geração passada, digamos anos atrás, veio toda uma questão de autoritarismo que a autoridade perdeu o seu valor. Não. Inclusive, Aline, a gente precisa lembrar que a autoridade ela se constrói. Sim. Desta maneira. Você dizendo para o seu filho o quanto você quer ele. Né? O quanto você quer ele de que maneira, né? Filho, olha, isso não pode, não quero isso para você, não é bom. Sim. Para a criança poder querer a si mesma. Então, ela primeiro precisa ser investida. E que trabalho dá? E eu sempre digo assim, criar filhos dá trabalho. Trabalho, Dá. Se a gente achou que era essa coisa fofinha, bonitinha lá da família Doriana, do bebê Johnson, né? O filho real, ele dá trabalho. Isso. A nossa vida dá trabalho. Se não der trabalho, tem alguma coisa errada. E eu acho que assim, é nosso trabalho cuidar da nossa vida. Com certeza. E parar de idealizar as crianças, sabe, Aline? Seu filho vai dar trabalho. Uma hora teu filho, meu Deus, vai me decepcionar, vai fazer algo que eu não gosto, sim. Porque ele é real. Exatamente. E você, às vezes, vai fazer uma coisa que você não gostou. Você desagradou seu filho, isso foi chato pra você. Porque você é uma mãe real. Real. A gente vai errar. E outra coisa que eu falo, você vai errar. E permita-se errar. No sentido, assim, de que não se formate. Num checklist, num passo a passo, né? A gente vê muito também isso, né? Tem muita informação, é muito... Eu definitivamente parei de ver, eu até parei de seguir, seguia muitos perfis, assim, de educação, parei, porque eu penso exatamente assim, eu penso que existe uma hierarquia, eu penso que tem que sim, a autoridade em casa é o pai e a mãe, eu sempre acreditei nisso e eu tenho esse tipo de postura dentro da minha casa, sabe? Aí eu procuro educar a Marie dessa maneira, que ela saiba que ela tem, porque eu também percebo que eles precisam dessa segurança, desse limite. Eu já percebi isso, sabe? Muitas vezes, eu colocar o limite na Marie fez com que ela se sentisse mais segura em relação a mim. Porque eles realmente, eles são só desejo, eles não sabem o que querem, eles não sabem o que é bom ou não. Então, acontece alguma coisa, ela se sente segura estar comigo. Eu sei o que eu posso esperar dessa mãe. Exatamente. Eu já percebi ela vai isso. Estar aqui. Já percebi isso. Eu ser firme com ela, eu mostrar para ela que eu sou autoridade, que eu mando, faz com que ela se sinta segura comigo. Ela precisa dessa segurança. Tem duas coisas bem bacanas sobre isso que você falou. Primeiro é o conceito de apego seguro, que muitas mães acabam se confundindo. E é compartilhado de uma maneira errônea. Porque o que é o apego seguro? É a condição que a criança recebe todos os cuidados, as orientações, né? O ato de educar, o ato de cuidar, com afeto, ali, firmeza, formando essa criança, a ponto dessa criança poder ter os pais dispensados. Ela poder cuidar dela. Seguramente ela ir para o mundo, porque nós criamos nossos filhos para ir para o mundo. Né? Ter os amigos. Você não vai estar na escola. Daí eu vejo assim, é uma conta que não fecha. Porque, veja, a gente quer cuidar tanto que sufoca a criança, ela depende, daí você acaba tendo uma criança dependente mais de você, uma criança mais infantilizada, não uma criança, né? Mas mais infantilizada, mais dependente, que quando ela vai para a escola, ela não consegue, você não vai estar ali para ter os amigos por ela. Ela vai ter que criar os vínculos dela lá. As relações dela, né? De amizades, de estudo, de relações com os adultos dali também. Você não é única. E é bom que ela vá. Ela, quando vai estudar, quando ela vai na casa de alguém, ela precisa estar segura com ela, do como ela vai se conduzir, porque foi investido nela e agora ela investe nela. Isto é o apego seguro. Não é você ser uma mãe exclusiva. Criança ser exclusiva sua. É você investir e a criança poder retornar de que maneira? Ela indo
para ela estando segura com ela. Então, por isso que eu bato muito na tecla de uma criança segura é uma criança que tem condições de lidar com as situações, ou vai aprendendo a lidar. E eu e os pais, eles precisam dar essa autonomia, né, para a criança. Elas não podem, às vezes a gente se pega muito querendo fazer por ela, né? Para facilitar. E não, né? Por mais que você veja que ela está ali se batendo, você tem que dar essa... eu acho até bonito, porque você dá, tipo... Não tem problema. Vou dar trabalho para você. Não tem problema. Autonomia. E eu acho que a gente tem que dar essa autonomia, né? E muitas vezes a gente se pega facilitando as coisas para as crianças, né? Sabe, Aline, uma das grandes questões, uma grande coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos é desfrutar da nossa maternidade, cuidar deles, investir neles, se realizar, mas também ir para a nossa vida. Cuidar da gente. Então, assim, a mãe que trabalha fora, ou a mãe que não trabalha fora, mas tem amigas, porque essa mãe muito exclusiva vai gerar um filho muito exclusivo. E essa mãe também muito toda, que sabe tudo da criança, essa criança possivelmente não sabe muito sobre ela. Daí ela não nomeia o que ela pensa, o que ela sente. Sim. Ou a briga que ela tem com um amigo, é a mãe que resolve. Essa mãe, às vezes a nossa tendência, né, mulherada, de eu que sei. Eu que sei pelo filho e eu que sei pelo marido. Né? Isso também, né? Meu Deus, como tem tirar do marido, tirar do pai, né? A chance, eu já digo, a chance, tirar deles a chance de fazer as coisas, de educar, de tomar decisões. Da criança ter um pai. Mas o pai é desligado, tá? É o pai que a criança tem. Eu sempre falo assim, olha, é a mãe que a criança tem, esse nosso jeitão, né? A gente pode melhorar? Pode. É o pai que a criança tem. Se não, sabe qual é um perigo que eu quero alertar vocês? É que daí essa criança, que hoje é criança, vai se tornar um adolescente e vai ter que aprender a lidar com o pai que tem. E daí, nessa hora, vai ser terrível. Porque passou toda uma infância, essa mãe lidando, essa mãe mediando, essa mãe falando pelo pai, fazendo pelo pai, e daí a criança que cresce, se torna um adolescente, a gente daí quer chamar esse pai para ajudar, mas esse pai já está distante. Muitas vezes só a gente acha que eu troco a fralda certo, ele é estabanado, às vezes é estabanado mesmo, né? Não pode falar desse jeito, tem que falar do meu jeito, e daí vai tirando, e esses pais às vezes vão desistindo. Há pais que não investem, ponto. Há pais que não se fazem presente, ponto. Há pais que não se dedicam à paternidade. Não fazem força para estar ali. Não, tá. Mas há também aqueles que nós são tomamos... podados. São podados. Podados pela mãe. Tem muito. Mesmo separados, né, casados, como for essa constituição, né, seu pai não ia gostar. É importante, é a mãe que autoriza a entrada do pai. E muitas vezes nessa coisa, na nossa potência de que eu sei tudo da criança, eu cuido dela, eu que sei fazer, eu faço por ela, não me atrapalhe, a gente não lida com este espaço de que é importante mãe e pai serem diferentes. São diferentes. É importante para a criança Meu essa marido diferença. sempre fala isso. É importante que a gente seja diferente para Marie. Sim, porque precisa ter pai e mãe. Sim. Então, cada um tem um jeito. A mãe troca de um jeito, conversa de um jeito. Deixa a criança saber com esse pai que tem esse jeito. Talvez a criança até gosta. Às vezes a gente está sendo chata. Exatamente. A gente está sendo excessiva. Né? O pai traz um alívio. Né? Ou vice-versa. Né? Também pode ser o pai que só sabe tudo, a mãe critica a mãe. Né? Então, assim, é importante essa parceria da diferença. Para a constituição psíquica da criança, é importante essa diferença. E eu acho que... E o que você acha? Eu acho que a mulher ela tem que dar mais espaço para o pai, né? Autorizar a entrada, dar mais espaço, inclusive, não é só falar, deleguei, se vire com a criança, quero ver se você dá conta, e ainda testá-lo. Né? Não, porque daí às vezes sabe ser muito cruel, né? Mas assim, quem sabe revezar para pôr para dormir, né? Porque daí o pai
por mais que siga lá a rotininha de contar uma história, faz uma oração, põe pra dormir, mas o pai vai ter o jeito dele, a mãe vai ter o jeito dela. Olha que bacana a criança ter essa diferença, né? Então, sei lá, o pai tem habilidade para arrumar comida, cozinhar, arrumar comida, e a mãe tem pro banho, ou vice-versa. O pai que tem pro banho tem paciência de auxiliar aqueles que precisam de auxiliar, né? Ou de leva e traz. Ok. Qual é a habilidade do pai? Não precisa também massacrá-lo, né? Então, assim, eu acho que essas combinações dentro da rotina são interessantes. No que ele pode entrar e bancar, no que ela pode entrar e bancar. E não esquecer que o pai e a mãe sempre são o pai e a mãe, e o filho é o filho, né? Não colocar, não inverter, porque também, falando agora, né, de uma maneira assim que eu vejo, né? Eu vejo muito casais que, quando os filhos são adolescentes e saem de casa, os pais se separam. Claro. Gente, como acontece isso? Parece que eles terminaram ali a sociedade deles, de criar os filhos, e agora acabou, então cada um vai para o seu canto para ser feliz. Eu vejo que acontece muito isso, e é triste, né? É triste. Até falei, claro, mas assim, é uma triste realidade. De que sentido? A família se organizar, então estes adultos se organizam em torno da criança. A criança, como eu falei, que decide, que sabe, tudo assim, é cuidar do filho. É uma parceria para cuidar do filho. Esquece que são casal. Esquece que são homem, mulher, que também tem um desejo um pelo outro, que tem outros desejos. Sei lá, o futebol, os amigos, as amigas, o trabalho, que tem outras áreas que investem. E não que o filho tenha menor importância, não. Mas hoje a gente fala muito de famílias parentais. Quando, na verdade, a gente precisaria pensar na importância da família ser conjugal. Então, os pais se organizam e organizam a família. Então, são os pais aqueles que estão mediando as relações dessa família. E também investem nas relações dos adultos. Seja ali na parceria, né, do casamento, como também das necessidades que os adultos têm, dos seus hobbies, dos seus trabalhos, das suas atividades. E isso hoje tem sido um peso, quando muitas se culpam, muitas mulheres se culpam. Tem uma sobrecarga, muitas vezes, né, Aline, de dar conta de trabalhar, cuidar de filhos, mas também às vezes tem uma não autorização eu vou deixar meu filho, então, com a avó, pegar uma babá e sair com meu marido. Jantar. Eu não me autorizo a viajar sem as crianças, se tem onde deixar seguras, é óbvio, né? Eu não me autorizo a tomar um café com os amigos, ou é o famoso nunca dá tempo. Esse nunca tem tempo sempre você pensar de uma maneira assim, de que você não abre espaço. Não tenho tempo para isso. Você realmente abriu espaço para isso? Você quer resgatar, quem sabe, a amiga? Resgatar o jantar do casal. Tem que ter uma periodicidade? Gente, é como puder. Mas faça isso. Coloque as crianças, quem sabe, dormir mais cedo. E nem se for em casa, então, um momentinho ali do casal, jantando, só os dois, falando de coisa de adultos. Porque, na verdade, é assim, né? O casal tem o filho, às vezes um ou dois, enfim. Mas vai chegar um momento, a gente cria os filhos para o mundo, que eles vão sair. E vocês precisam manter aquele relacionamento, né? Então, só que se você não manter ele ali durante a criação dos filhos, vai chegar lá na frente, realmente, cadê? Né? Que bacana, o motivo da nossa parceria não está mais aqui. Dois estranhos, então, né? Tchau. E também, Aline, às vezes a mulher ficar num lugar de cuidar desse marido como um filho. Porque às vezes essa relação se sustenta assim. Eu cuido das crianças, cuido dele não prejudicar ou vir com algumas atitudes com os filhos ruins, e daí eu cuido de todos e tudo, menos de mim. E não cuido desta relação. A gente precisa cuidar, investir na nossa relação, né? Assim como o casamento é uma construção, eu falo assim que vai nascendo uma mãe, vai nascendo um pai a cada fase dos filhos, né? Agora você está tendo uma atitude com a Maria, eu tenho uma atitude com o Dani e com a Luísa. Eles vão crescendo, são outras atitudes, eles demandam outras questões. O casamento, cada momento da vida, são novas experiências que a gente vai tendo, amadurecimento ou né? Então precisa ter esse investimento. Eu falo assim que é uma construção. É uma construção. E a criança, é muito triste para a criança não ter pais
felizes, no sentido de estarem satisfeitos com a sua vida adulta. Com certeza. Para a criança é excelente ela ter pais que se amam, que se gostam, que se desentendem e daí já se resolvem. Isso. E que estão bem consigo mesmos, né? Porque também, né, quando a mulher, quando ela se larga, ela se deixa, né, porque ela tá sobrecarregada ou porque ela simplesmente, tipo, esqueceu dela e cuida de todos, ela acaba se tornando uma mulher infeliz, né? Mesma coisa o marido, se ele é podado, se ele não faz as coisas que ele gosta, se ele não tem a vida dele também, ou um ou outro não estando bem, também faz mal. A criança sente, né? Ela também percebe. Certeza. E é um peso para a criança ela ser exclusiva. Isso, é um peso, né? Meus pais, eles cuidam de mim, eu sou eu, é tudo para mim, é um peso. Então, é muito importante. Isso quando mais tarde uma mãe e um pai não joga na cara da criança, né? Eu deixei tudo para cuidar de você. Eu abandonei todos os meus sonhos por causa de você. Eu abri mão de muita coisa por você. Gente, eu faço tudo por você. Né? Eu faço tudo e ainda reclama. Eu faço tudo e ainda quer mais. Qual é a questão aí? Por que faz tudo? Né? Cadê a criança? E por que não pôr uma falta, um intervalo? Né? Veja, né, Aline, assim, eu quero esse brinquedo, tá, tô aqui. Né? Eu quero isso, tá. Então, tá aqui. A majestade, a criança, né? A majestade, o bebê. A criança, ela não precisa mais esperar para ganhar. Ela não precisa esperar, ela não precisa lutar, ela não precisa ter uma expectativa. A gente já vai facilitando tudo. A gente só tampa eles e quando eles precisam pensar, escrever, né, analisar, se inserir para construir uma relação com um amigo. Daí a gente fala, coitada, excluído, mas às vezes a criança não sabe nem se inserir. Isso, né? isso. Lidar Nossa, com como tem isso. Né? Lidar com conflitos, que o amigo não quer brincar, daqui a pouco o amigo quer. Briga por causa do futebol, daí já se acertam, né? Tem desejos diferentes. Não se sustenta. Então, o maior bem que a gente pode fazer pelas crianças é lidar com a realidade de que não dá tudo. Por que você tem que ser tudo para o teu filho? Porque ele precisa só de você. Né? Exatamente. Como se a gente fosse super mulheres, tem super poderes. E para mim é muito nítido, assim. Eu percebo muito que a Marie, por exemplo, né? Vou falar da minha experiência, claro. Ela tenta tudo. Ela tenta até onde ela pode para ela conseguir o que ela quer. Então eu penso, bom, ela é criança, o adulto sou eu, então quem tem que mostrar até onde que ela pode ir, o que ela pode e não pode, sou eu. Veja, a criança, ela vai fazer o que cabe a ela vai testar, ela vai pedir, ela vai querer, ela vai, assim, quero porque quero, só mais um pouquinho. Isso. Ela tem as táticas Deixa a Titi mais um pouquinho, mãe. E eles sabem. Titi, só mais um pouquinho, ela fala. Ai, meu Deus. E eles sabem também as nossas fraquezas. Sabem. Né? A carinha bonitinha. E quantas vezes você, mãe aí, eu e você já não passamos, né, Linda? E fala assim, ai, será que eu tô fazendo errado? Nossa! Né? Mas era só um pouquinho, eu disse não, né? Ou já fica maiorzinho e fala, mas meus amigos têm celular, eu não tenho, só eu que isso. Olha a importância de colocar para a criança como funciona essa casa. Como são os valores dessa casa? Sim. Quais são os valores? A formação assim, porque infância, sabe, Aline, assim, eu me dedico, eu gosto de trabalhar desta forma, que eu falo a prevenção, porque existem riscos na formação da criança, que a gente fala riscos psíquicos, que pode ser intervido. Sim. E ao intervir, tem desdobramentos muito importantes. Sim. Então, por que a gente precisa ter esse peso de que esse um pouquinho nunca é o bastante? De não ser suficiente. Da criança sempre querer mais, elas vão querer mais. Sim. E como, volto a dizer, dá esse recorte da realidade que vive nesse mundo, de que as coisas acabam, né? Esperar a sua vez. E daí, no poupar o sofrimento, em querer poupar o sofrimento, a gente causa mais o quê? Nossa, mais sofrimento, com certeza. Lá na frente, essa criança não vai entender quando ela receber um não da vida. Quando... Um namoro terminar, isso, um amigo uma brigar. frustração. Por isso, tanta criança frustrada, por isso, tanta frustração, por Tristes. isso,
tanta depressão, por isso tanta insatisfação com a própria imagem. Sabe que tem um dado bem bacana, Aline, que agora eu me lembrei falando, né, a gente falando disso. Teve uma reportagem da Folha de São Paulo mostrando que teve uma pesquisa que o nosso país teve um aumento muito grande, significativo, de crianças e adolescentes cometendo suicídios e também essas questões de se automutilar e assim por diante. Então, assim, de escancarar o sofrimento. Mas também teve um aumento dos psicotrópicos, ou seja, né, da medicalização. Você é contra radical? Não sou radical, dizendo assim que não há casos que é importante a entrada da medicação. Mas o que me chamou a atenção é que, então, aumenta a medicação, mas aumenta o sofrimento. Sim. E o ato. E o que mais tem sido difícil? O que talvez é difícil aí na sua casa? É a gente escutar as queixas dos filhos. Essas queixas talvez pequenininhas, quando eles são menores, que a gente fala, bobeirinha, ou dos adolescentes que vêm com queixas pesadas, até que mexe com a gente, né? Mexe com questões dos pais, né? Que estão numa outra fase. Então, Aline, é dar lugar ao sofrimento na vida, que a gente não pode tudo, a gente não tem tudo, é assim mesmo, né, filho? Puxa vida, não foi convidado para o aniversário. É assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Sim. Né? Não tem celular, é aqui em casa. Olha a importância dessa identidade. Funciona assim mesmo, o celular vai ser com tal idade. Né? Todo mundo tem. Não é todo mundo, né, filho? Mas você vai Daí ter. a gente volta daquela frase famosa da nossa mãe, né? Você não é todo mundo. Sim. Mas todo mundo tem, mãe. Mas você não é todo mundo. Mas é real, isso é importante. Uma outra, e entrando nisso que você está falando, até comentei, eu participei de um pod esses dias e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre as frustrações, sobre, né, a gente estar vivendo num mundo onde todo mundo quer ter uma vida excepcional, onde todo mundo quer ter uma vida extraordinária e as pessoas acabam ficando muito maus, depressivas, porque elas se comparam o tempo inteiro, né? E eu falei isso no pod, e eu falei isso, que eu quero muito criar a Marie de uma forma que ela não se compare. Porque eu fui criada assim. E a internet nunca me fez mal, porque eu nunca olhei para uma outra pessoa e pensei, nossa, mas a minha vida não é tão legal quanto essa. E eu acho que isso mata metade dos problemas, porque a partir do momento que você tem na tua cabeça que você tem que se comparar, que quando você aprende a se comparar, isso te traz uma frustração muito grande. Sim. Porque cada um é cada um. Você tem que entender que você é um indivíduo e que você tem o teu valor. E por mais, Aline, que entre a infância e a adolescência, até possa, quem sabe, surgir nos nossos filhos trazerem alguma questão, mas minha amiga queria ter, ela viajou, queria viajar. O mais importante é dar esse lugar de fala, por fala, sabe? Então, assim, não é só passar por esse assunto, né? Sim. Olha, a sua amiga viajou. É assim, nós não vamos, ou nós vamos outro dia, né? Nas férias. Você não tem, não. Você vai ter celular tal idade. O problema é não vir esta fala. Porque, ignorar. Assim, você é assim, filho. O desejo dos pais pela criança. Então, é algo muito importante. Fala assim, olha, até quando vai falar, não, é porque assim, eu não quero você assim. Eu quero você lendo, né? Eu falo assim, eu não quero meus filhos assim, tipo, meio, aquelas crianças meio assim, tapada, porque só fica no celular, só fala de jogo, só fala. Então, eu falo assim, olha, eu quero que você leia um livro. Né? Por quê? Porque é bom pra você. Sim. Eu não tô assim, meu Deus, obrigando ele, que ele só tem isso pra fazer. Não, mas eu preciso pôr assim, filho, eu quero que você tenha experiências. E eu posso falar assim, então a mãe, acho importante você ler um livro. Né? Eu acho importante, filho, que você não tenha celular nesse momento. Né? Então, por quê? É o meu desejo por você, eu te quero assim. Eu invisto em você assim. Para quando você poder andar, você vai poder andar com as suas próprias pernas. Eu brinco assim, que quando puder pagar suas calcinhas, suas cuecas, dar conta de si, vai saber andar.
Sim. Sabe? Até vai poder talvez lembrar assim, ó, minha mãe não deixava ter isso. Minha mãe e meu pai investiram em mim desta forma. Eles me ensinaram a investir em mim. Né? Que assim, que tem, eu não tenho, eu vou lidar com a falta, eu não tenho. Isso né? mesmo. Por quê? Porque são inscrições que ocorrem na infância, que são revisitadas na adolescência. E que nós vivemos realmente numa sociedade que investe muito na imagem. Então, a imagem. Nós somos um dos países que mais fazem cirurgia estética em adolescentes. Num corpo em transformação. Né? Assim, a gente acaba colocando também na criança imagens que ela tem que ser isso, que ela tem que dar conta daquilo. Se faz escândalo no mercado, meu Deus do céu. Até às vezes me questionam assim, Sofia, assim, gente, eles são crianças. Né? Então, são crianças, assim, eu sou uma mãe real. Tudo isso que estou falando, Aline, eu procuro viver, sim. Mas a gente é real. Então, assim, essas imagens de uma idealização, quando a gente fica nesse filho idealizado, a gente não consegue escutar ele dizendo, talvez, que está com problema na escola, que a amiga brigou. Né, que não consegue fazer. Por quê? Porque só tem espaço para vamos ser felizes, né? Você vai poder ser o que você quer, tudo vai dar certo, quando na verdade não temos só momentos felizes. Claro. Estamos falando assim de uma situação muito ruim. Não, é da vida diária. Das limitações que a criança vai encontrando, que o adolescente vai tendo. E que se não tem alguém que me escute, eu vou para o bar para ser escutado, eu vou para outras pessoas para ser escutado, e também chega a ser enlouquecedor, porque essa mãe, esse pai só me querem feliz, me querem idealizados, e não aceitam isso que eu tenho, e que tá aqui, ó, preciso falar, preciso lidar. É verdade. Eles precisam se sentir ouvidos, se sentir valorizar. A gente tem que aprender a valorizar o sentimento deles, né? Às vezes é uma coisa que pra gente pode não ser uma dor, mas pra ele é uma dor. Se a gente ficar nesse nosso mundo de adulto, que, nossa, eu tenho boleto pra pagar, eu tenho problemas muito maiores que isso, não. Então, você não está olhando pro seu filho. Porque ele tem conflitos que é da infância, conflitos que é da adolescência, é disso. Agora, você estava falando de medicação, né? Eu sou contra. Sabe, Aline, assim... Sem ter nenhum conhecimento técnico. Eu sou contra, porque eu acho que a medicação é uma coisa, é uma cortina, né? Que está tampando alguma coisa, uma outra coisa. Eu vejo que essa pesquisa, ela me fez pensar, assim como eu percebi também em outros colegas, que a gente quer colocar, a gente faz algo e não lida com aquilo que é central. Isso. Né? Não busca a raiz do problema. Isso. Alguns precisam estar bem avaliados, acompanhados. Então, nesse sentido que eu falei, que ainda há talvez uma possibilidade, uma necessidade dessa entrada. Mas há um efeito de uma fala desta criança, desse adolescente, poder falar sobre o seu sofrimento. Para os pais, professores, por adultos que interessados neles, por especialistas como os psicólogos. Há necessidade, às vezes, de um encaminhamento, porque ele vai elaborando e vai lidando. Né? Há sofrimentos mais graves, talvez que eu quero colocar aqui como grave, automutilação, uma criança muito depressiva, nós temos hoje, né? Então, assim, há necessidades, cada caso é um caso. Mas eu acho que se a nossa casa não suporta viver uma realidade da vida, é uma casa que não tem relacionamentos verdadeiros. E eu sempre digo isso nas palestras, acho bem bacana a gente falar isso aqui. A nossa vida, ela é de dentro para fora. Ela é de dentro para fora. Então, a gente precisa também se reconhecer, se perceber e perceber como os nossos filhos estão. Eu sempre brinco assim, então vamos imaginar como que tá aqui, né? Então, assim, eu tenho o Daniel, de 8 anos, a Luísa, de 5, né? Como que ele tá? O que ele tá passando? Como que tá o comportamento? Isso aqui, realmente, talvez eu preciso dar atenção nisso, isso aqui eu preciso talvez dar uma puxadinha aqui, né? Reorganizar alguma questão, falar. Observar, abrir os olhos, olhar com amor. Porque senão, a gente às vezes abre numa situação muito triste, de muito intenso sofrimento, né? E a nossa vida é nossa. É a gente que sabe o que se passa na nossa pele. Então, a maternidade tem os seus desafios. Já que a gente está falando, né, para as mulheres. Meu Deus do céu. É desafio
desde a hora que nasce. Sim, é uma mudança, é uma mudança de ter essa criança, do lugar nosso na nossa vida. Nossa. Né? Ai, não muda, meu filho vai ser... Não, muda, gente, muda. Você tem que cuidar de um bebê com as necessidades que o bebê tem. Nossa, muda completamente. Né? Você não vai levar um bebê, uma criança para todo lugar. Tá? Uma coisa é você poder também se adaptar a isso, adaptar a criança. Então vai ficar, né, sei lá, igual que a gente falou dos pais saírem. Tá, já tem uma idade, já pode sair, já fica com alguém. É isso que eu ia falar. Na verdade, são fases, né? Eu penso assim, que quando o bebê vem, quando ele nasce, precisa existir uma adaptação, porque tem mais uma pessoa dentro da casa, né? Mais um serzinho ali dentro da casa. Passa um tempo, eu acho que é necessário que essa pessoinha se adapte ao ambiente que ela está. Concordo. Não que todo em volta tem que se adaptar a ela, né? Eu penso assim, não estou errada. Com certeza, claro que não, porque a gente volta naquela questão. Aí a criança se tornando tirana, ditando as TV, regras. Né? Daí a gente começa também a se adaptar em seguinte sentido, né? Então eu vou comprar uma televisão para o quarto dele, ele vai me incomodar. Né? Então eu vou dar o celular, que daí a criança fica quietinha e ela vai ter o celular dela. Então, de fato, né, Aline, lembrando, nós adultos, tomando a frente, organizando, cuidando, isso é segurança para a criança. Porque antes, essa criança, ela olhava para quem para se inspirar? Né? Ela olhava quem? O pai, eu quero ser igual o meu pai, a minha mãe, meu tio, meu avô, quem estava ali adulto brilhando para ela. Hoje as crianças querem ser parecidas com quem? Com outras, com estrelas, com youtuber, com influencer. Com potência que é da adolescência. Mas claro, ela vê o pai e a mãe um banana. Isso. Porque o pai e a mãe se comportam como um banana, ela não tem admiração pelo pai e pela mãe. Se esses pais não se autorizarem a ter esses atos educativos, é um perigo. A criança, ela não vê mais o adulto, ela vê então o adolescente. E muitos pais às vezes se vê também como adolescente, se vestindo, curtindo a vibe. E assim, não que não possa ter alegria na fase adulta, que é claro que tem. Cada fase tem a sua, mas se colocar, então, para a criança, esse comportamento, as roupinhas das crianças, né, Aline? As atividades, eu falo assim, o lugar de criança é na infância. O adolescente é adolescente. Sim, perfeito. O lugar de adulto também é ser adulto. Né? E assim, cuidar, porque senão a gente começa a hiperestimular aquilo que não é da infância. Sim. E traz consequências. Então, quem que precisa ser o modelo para a criança? São os adultos. Por isso que não existe pai, mãe, amiguinho. Não é que não vai ter atitude amigável, conversas, mas não tem pai, mãe, amiguinho. Porque ou você, então, se torna amigo dos seus filhos, ou mãe e pai. E não existe nada melhor do que os efeitos ser mãe e pai. Uma hora que você chega e fala assim, ai, bacana, curte, joga, brinca, mas também tem que falar assim, deu, vai dormir. Né? Chega do celular. Esses são os efeitos únicos que pai e mãe marcam os seus filhos. O que você vai deixar para o seu filho? Acho que é bem bacana, né, de pensar. O que seu filho vai falar de você? Ai, minha mãe era legal porque me deixava ficar no celular a hora que eu queria. Né? Ou assim, não, minha mãe, ela fazia eu estudar. Sim. Né? Sabe assim, eu entregava a tarefa no dia. Exatamente. Né? Ela brincava. Né? Mas ela também me fazia dobrar roupa, guardar. Foi o que eu falei, né? A minha mãe me ensinou a não me comparar. E hoje isso para mim é extremamente importante, porque eu trabalho num meio onde a comparação mata. Sim. Se eu me comparasse, eu não estava trabalhando com a internet. Acho que assim, Aline, a gente perde a nossa identidade. Hoje é muito fácil se comparar, porque esses ideais, o ideal da mãe perfeita, o ideal da família perfeita, o ideal da profissional perfeita, e a gente vai se desconstruindo, e a gente está fazendo isso com as crianças também. O filho perfeito, né? A chupeta, que hoje é a internet, assim, o celular, fica quietinho. Então, a gente cria um mundo que se torna muito difícil de viver. Né? E algo bem bacana, que eu acho assim, talvez algo muito simples, mas importante, que além de observar os filhos, de nos observar, é fazer assim, como se fossem reuniões com os filhos. Marido e mulher conversar, então depois dessa observação, dessa análise, sentar e falar com a criança, né? Quem sabe ali comendo uma refeição, assim, olha, a gente vai conversar. Tem então assim, olha, não tá bacana os momentos das refeições.
Não senta, não para. Colocar ali um problema que está acontecendo. E lidar, falar, trabalhar. Poder dizer que não tá legal. Por quê? Isso precisa existir. Né? Não tá legal, porque daí a briga, a emoção, estresse, um exemplo, né? Daí a janta foi uma confusão, saiu estressado, vocês vão pra escola chateado, e a nossa reunião que teria ali aquele intervalo gostoso, fica um peso. E poder lidar, poder fazer combinados, poder inserir pra criança. Você não acha chato isso? Eu tanto que, né, ficar falando 10 vezes pra você não me ouve, deve ser almoça mal, ou a criança tá lá no celular, falar pra ela assim, olha, é aqui, e poder nomear para a criança, eu te quero aqui. As nossas refeições vão ser assim, sentado. Ai, mágica. Não é mágica. Você vai falar. Por isso que é interessante, marido e mulher se conversar, organizar e bancar diante dos filhos e chamando esses filhos, ó, venha. Isso, venha. Assim, ó, venha. Então, vamos colocar em palavras, vamos fazer um trato aqui. E vamos, então, assim, vamos para nosso dia a dia com essas questões. Venha assim, ó, te quero assim. Isso. Vamos sentar, daí a gente consegue conversar, a gente consegue comer. Vem aqui sentar com o pai e com a mãe. A gente gosta quando a gente tá todo mundo junto, a gente gosta da sua companhia. Que chato quando fica te gritando, brigando, não comendo direito. Ó, que legal, assim. Daí a gente pode, então, aproveitar. E daí vai pra escola, eu vou pro meu trabalho e a gente se encontra. E aí fica bem gostoso os nossos encontros. Senão fica uma coisa muito chata. Sim. Aline, a gente precisa dar nome aos problemas, lidar com os problemas. Lidar com as situações dentro da nossa casa. Às vezes a gente fala, meu filho pode ter o mundo. Mas às vezes o filho não tem nem uma refeição adequada. De sentar, de comer, saber aprender a segurar a colher ou o garfo. É uma dependência, né? Tem 10 anos, não amarra o cadarço. Ai, gente, é muita dependência. E assim, a gente acaba não tendo uma qualidade no relacionamento. Então, muitos ficam fora, né? Exatamente. E fica um tédio ficar em casa. É bonito na foto, a família, mas é em casa tá saco. Ruim. Ninguém quer ficar dentro de casa. Então, por isso que a gente precisa lidar com os nossos relacionamentos. Exatamente. Deixa eu te perguntar agora uma curiosidade minha, né? Quais são... Porque a Marie tá numa fase que chamam da adolescência do bebê, né? Ela tá com 2 anos e 8 meses. E realmente, gente, meu Deus. Daí quando a gente fala, daí as mães falam, é igual videogame, cada fase vai piorando, vai ficando mais difícil, né? Falando, Senhor, daí vai acabar isso. Mas assim, do desenvolvimento da criança, qual é a fase que você acha mais desafiadora? Ou existem várias fases? Não da criança, do indivíduo, né? Eu penso assim, Aline, sempre uma fase vai depender de como a outra foi. É bem importante isso. Até mesmo quando nessas palestras que eu organizo, no curso online. Olha, essa é uma resposta bem boa. Sabe por quê? Então, eu trabalho com 2 protocolos, né, da psicanálise, que é para instituições, igual a formação dos professores e dos pais também. Eu organizo os conteúdos e o curso online, o olhar dos pais sobre a criança. Então, não é um checklist, mas são balizadores. Então, de um risco psíquico, que de uma fase trabalhar essas necessidades, para outra, aquilo que não foi trabalhado, é como se fosse somando. Entendi. E eu sempre falo assim, olha... Para ficando mais fácil, mais tranquilo. A criança mais segura. E estoura aonde? Aquilo que a gente viu na infância que faltou, vai ser revisitado na adolescência. Na adolescência. Né? Eu não acho que a adolescência é um caos, ou sempre é um caos, ou sempre é um mar de rosas. Não, porque o adolescente, ele está revisitando muita coisa. Então, é natural. Eu não tive crise na adolescência, não tive nenhuma revolta. Não, então, quando que isso aí vai estourar, né? Assim, porque alguma coisa, algum efeito vai ter nessa adolescência. Assim, como algo que vai vindo mesmo. Veja, Nelly, nessa fase da Marie, é da formação da identidade. Então, vai dizer o não, vai se colocar, vai ir do contra, até tem um sentido. A criança, ela vai negar, vai falar não, para daí ela poder assimilar. Então, requer muita paciência, sim. Mas aí a gente pensa, Aline, e a criança que está aprendendo a estudar, a ir para a escola,
Né? Então, são fases diferentes. E aquilo que não foi visto, trabalhado, vai vir na outra fase. Eu acho que também a gente não vê tudo, a gente não sabe tudo, a gente vai vendo um filho. E é por isso que eu acho importante se concentrar, talvez, no que está vivendo. Sabe? Seria, talvez, muito fácil falar, adolescência é pior. E essa fase que você está é a pior. Sabe? Mas, assim, se você tirou o olhar do seu filho, pronto. Tudo vai ficar difícil. Então, assim, eu brinco que quanto mais um filho cresce, mais ele necessita do quê? Disto. Então, ali com a Marie ou com os filhos menores, a gente fala né? Depois já tem que começar a conversar. A fala muda, a necessidade muda. E a gente precisa se convocar também para estar diante deste filho. Porque se eu não estou vendo este filho, ele está num perigo de não ser assistido, de não ser investido. E eu também, talvez, perdi e vou, quando eu ver, acordar... não sabia que estava acontecendo isso. Claro que a gente volta a dizer, não sabe tudo. Sim. Né? Mas a gente perdeu aquilo que era importante. E aí, às vezes, vem a questão do remédio. O remédio. A depressão. Talvez, vem... outras influências ruins sobre a criança ou adolescente. Mas não é para os pais se sentirem culpados. Porque às vezes a gente não vê por quê. Porque talvez eu estava passando por uma situação. Sim. Porque não é que eu não quis ver. Alguns não veem mesmo, não faz questão de ver. Né? É tal que a gente brinca assim das crianças que vão sobrevivendo na vida, né? Eu sobrevivi, sou um sobrevivente. Por quê? Mas teve outras referências ao redor. Sim. Certo? Por isso que conseguiu lidar e chegou no adulto, que é formado, né, com valores, porque talvez não veio ele do pai e da mãe, mas veio da escola, de um ato de um professor, veio de um tio da tia, veio de uma avó, de algum lugar veio, de um vizinho. Eu já escutei assim, meus vizinhos sentavam, jantavam, eu ia lá. Sim. Entendeu? Então, assim, veio. Ótimo. Mas, já que a gente está falando de que nós estamos querendo pensar sobre a criação dos filhos, então, não perca o olhar. O mais importante, cuide, olhe, cuide. Né? Qual fase é pior? Bom, o que não é atendido aqui vai voltar. A gente tem uma chance ainda de cuidar. Sim. Né? De formar. Sim. Mas se eu deixo, porque... é muito engraçado. Quanto mais a criança cresce, mais os pais pensam assim, tá tudo bem. Eu vejo, sabe, assim, que daí a procura diminui, a supervisão também, e daí que vem o susto. Então, não. A criança, ela pode ter ali seus 8, 10 anos, ela precisa dos pais. Tá, eu acho que é importante tentar, assim, não confundir, estar atento ao poupar, né? Assim, lembrar que eles precisam de atenção, lembrar que os filhos precisam de um olhar atento, mas não confundir com fazer tudo, com facilitar, com poupar, né? Não. É ter o prazer de ver essa criança crescendo, Aline. Né? Então, vamos supor, a criança está ali numa condição que ela já pode ser desfraudada. Desfraude. Esperar o tempo da criança, sabe? Tá com 10 anos, tem esse desafio, vamos supor, né? Dormir na casa de um amigo, ir num torneio de futebol. Ir para jogos. Né? Ou passar a tarde na casa de um amigo. Autorize, claro, com toda a questão de saber quem é, né? Ou também, hoje acontece assim, eu não conheço os pais do amigo, então não vai. Então, não é você amiga da mãe, sabe assim? Não necessariamente. Ou, meu filho tá aqui com os filhos das minhas amigas, vai estar tudo bem. Quem disse? É ele construindo as relações dele. Não é você tendo as amizades, você tem as tuas. Pode ser que eles se detestem, que eles não se deem bem, né? Então, meu filho é amigo de fulano, né? E a mãe eu nem conheço. Beleza, entra no grupo do WhatsApp, chama, conversa. Na saída da escola, combina, meu filho tem interesse de brincar com o seu, quero me apresentar. Então, assim, entender as necessidades da criança. Não é só pôr a nossa. Vai só com os meus aqui, ou só das famílias. Não. Em auxiliar a criança a lidar bem com ela mesma e com as relações dela. E ela não se relaciona só em casa. Se relaciona na escola, se relaciona com todo mundo. Né? E, às vezes, por não permitir se relacionar,
que vem os perigos, vem as dificuldades. Exatamente. E agora eu quero fazer uma pergunta, assim, de curiosidade. Vou fazer uma consulta aqui. Sobre birra, né? Uns dizem que quando a criança começa a fazer birra, que a Marie tá na idade da birra, né? Sim. Tá na fase da birra. Ignora. Outra corrente diz que acolhe, que você precisa acolher. Outra diz, ignore, deixe, né? No nosso tempo, a birra era cortada. Começou a fazer birra, já ficava quieta. Tipo, era calada a birra, era calada, né? Você já tinha que calar a boca ali, parar de fazer escândalo e fazer manha, né? Pare com essa manha, né? Qual é a melhor forma de lidar com a birra? Sabe, Aline, esta fase da Marie, a gente vê com maior frequência. E a criança, ela é toda mais intensa, né? Até porque, assim, ela está também numa transição de pôr a fala, de aprender a falar, a se expressar, né? Então, ela os vai sentimentos, né? Ela está aprendendo o que é a frustração, o que é a raiva, o que é a felicidade. Eu percebo isso. A opinião, a ter uma opinião sobre as coisas, né? Eu quero porque quero esse, não quero aquele. Tá, então, tudo isso está sendo construído. Eu só quero fazer um parênteses. Mas também, o que eu percebo hoje se a gente puder falar birra, entre aspas, com 8 anos. Sim, Chora igual bebê, faz escândalo, né? Então, assim, de qualquer forma, a criança está mostrando um descontentamento, uma oposição. Você quer me dar só esse, eu quero aquele, né? Ela é uma oposição. Eu acho que é muito importante a gente ouvir a criança. Tá, então você quer isso? É possível? É possível? Não é possível? Tá lá no mercado, quer tudo do mercado, né? Chega no Ivasco, né? Vai pegando as bolachas, tudo assim. Não, a Marie ama ir no Ivasco. Não sei porquê, né? Então, assim, esse corte que os pais veem de que não dá tudo na hora que dá, né? O que eu penso? A criança vai extravasar. Ali ela não vai te ouvir, certo? Se eu pego e sempre abraço e digo que tá tudo bem, que a criança não pode sofrer, isso também é um engano. Porque o fato da criança, ela ter que lidar com o limite, a gente também. Você já viajou para todos os lugares que você queria, Lene? Você comprou tudo que você já queria? Nem você, nem eu. Talvez tenha alguém aí, né? Claro, tem os que conseguem. Sim. Mas, enfim, lidar com uma necessidade de um corte. Então, primeiro os pais precisam estar seguros de que se não dá, né, não dá. Então, vai no mercado, esse exemplo, né? É um. Sabe assim? E às vezes falar pra criança, olha, quando você parar de chorar, eu tô ali. Você vem. Porque também ficar ali como plateia, eu fico autorizando esse choro, sabe? Então, eu não acho que é largo e nem eu tomo pra você. E até mesmo eu digo, ai, que dó de você. Que essa sua mãe tão má tá dizendo não pra você, né? Não, então assim, você colocou uma oposição, não porque você é cruel, você quer testar o seu filho na frustração. É que não é possível. Você levar todas as bolachas que você quer. Não é possível assistir um pouquinho mais, porque você já assistiu e agora deu. Esse a criança não vai levar como algo, muito obrigada, mãe, que você está fazendo isso por mim. Né? Sim, ela vai... E o que me assusta hoje, eu posso dizer assim que me assusta, no sentido assim de que a criança que já tem a condição de fala, já tem uma elaboração melhor, até desses valores e normas, falar num choro, desrespeitar os pais, com maiorzinhas já batendo nos pais, brigando com os pais e enfrentando de igual para igual. Então, e às vezes nesse sentido assim, 8, 9 anos, com esse choro que vem, e você vê que essa criança ela precisa então ter uma parada, porque ela tem uma condição de se colocar. E se você quer um eterno bebezão, às vezes eu falo assim, se você quer esse eterno bebezão, você está criando o eterno bebezão, tá dando certo. Mas se você não quer nessa condição, porque tem condições de lidar diferente, convoca essa criança a ver. E dá tempo, né? Dá tempo de mudar, né? Eu vejo assim... De consertar. Da Marie é a fase dela. Ela tá ali. Não, eu digo, por mas exemplo. Mas qualquer outra criança. Isso, né? Quando, por exemplo, o pai e a mãe percebem que estão errando, estão conduzindo de uma maneira errada, quando 8, 9 anos. Quando a gente percebe no erro, ou quando a gente percebe uma dificuldade nos nossos filhos, Aline, a gente não pode desistir dos nossos filhos. Mesmo que é adolescente, mesmo que é maiorzinho, a gente não vai desistir. A gente vai o quê? Eu sempre falo, arregaça as mangas e vai trabalhar.
Trabalha. Não vi antes. Se tivesse visto, teria feito algo. Então, teve condições de ver agora. Trabalha. Eu percebo, eu pego umas coisinhas assim da Marie, por exemplo, Marie, vamos tomar banho. Não, filha, tem que tomar banho, vai ficar cheirosa, a gente, né, vai com essa conversa. Sim, que é criança, né? Isso. Lúdico, Tomar banho pra ficar cheirosa, que não. Daí, às vezes, ela birra. Daí, às vezes, tem que ir na marra, né? Na base do choro. E daí, daqui a pouco, ela, no meio do banho, filha, vamos sair. Não, eu tenho que ficar cheirosa. Você veja como ela entendeu. Sim, reproduziu exatamente. Ela entendeu. Aí, quando acontece alguma coisa, eu falo, tá vendo como ela entende? Então, às vezes, eu falo as coisas pra ela e ela insiste e a gente continua explicando a mesma coisa. E eu digo, você já entendeu, eu não vou falar de novo. Porque, às vezes, precisa falar 5 vezes a mesma coisa. E ela insiste. Eu não vou falar de novo, você já entendeu, porque ela já entendeu. E parece que a gente quer convencer, a gente quer trazer um monte de coisa. Isso. Né? Então, assim, talvez por aquela questão da realidade. Filha, vai tomar banho todos os dias. Não quero. A gente toma aqui nessa casa banho todos os dias. Eu falo bem assim pra ela. Eu falo bem assim. É horário do seu banho. Você sabe que todos os dias precisa tomar banho. Você sabe que tem hora. Aqui em casa, você sabe que tem hora, minha filha. Tem hora pra tomar banho, hora pra jantar e hora pra dormir. Eu falo bem assim. Nessa hora, Aline, em vez da gente ficar num bate-boca com a criança e que eles ganham, e a gente se descabela, o que eu sugiro? Vai conduzindo a criança. Então, vamos desligar a TV, não tem mais TV, vamos sair daqui. Vamos lá pro banho, não tem mais nada. Vai na choro, mas vai. Assim, e não é porque a gente quer que eles vão no choro, mas é que eles vão aprendendo. Isso. Né? Vão vendo que assim, olha, é banho, não tem mais nada. Você não vai brincar. Então vamos lá, tira isso aqui, vamos. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, né? mas a gente vai dar certo se eles nos verem consistentes, se eles verem que a gente não desiste. Aí, nesta hora, bate 2 coisas nos pais. Medo de perder o amor do filho. Que a gente não vai gostar de mim. Porque eu tô levando a base de descontentamento essa criança tomar banho. Vou perder o amor da criança. Ou eu vou traumatizar. Nossa, eu vou traumatizar porque eu não quero errar. Sabe assim, e nessa questão, não é uma questão que você vai perder o amor do filho. Talvez ele até vai falar, não gosto de você. A gente vai poder falar assim, mas eu continuo amando você. A criança, ela vai se pôr a insatisfação dela, mas é necessário esse cuidado básico. E quem tem que sustentar? O adulto. É o adulto, exatamente. A criança, volto a dizer, não tem condições de saber o que é melhor para ela. Se a gente dá esta potência, esta escolha, eles se tornam tiranos. Eles não têm essa condição. Eles vão se expressar, a gente precisa ouvir, mas quem precisa lidar com as necessidades da criança, até que ela tenha essa condição de que, né, tem que tomar banho, é chato. Mas tem que tomar banho. Sim, né? Exatamente. Fazer tarefa da escola, sentar e fazer tarefa da escola, mas chato. Eu penso assim também, é isso aí. Precisa fazer. A gente tem que colocar. Por que essa felicidade, assim, essa pregar, que tudo é para ser feliz? Não, às vezes você tem que parar e fazer a tarefa da escola. Daí, quando fica muito excesso de telas, não vai parar a fazer. Né? Quando tem muitas coisas e a criança não escolhe uma, ela não vai parar de se organizar. E daí tem crianças inteligentíssimas que não conseguem produzir, escrever, pegar num lápis, mas pega no celular, faz isso. Ela não consegue brincar com o outro porque recebe só os estímulos do celular, das telas, ou faz o que deseja. E na relação com o outro não consegue lidar, seja pai e mãe ou os pares, que são os amigos. Então, não consegue lidar com a frustração, não consegue lidar em ser contrariada. Sim, e daí, Aline, o prejuízo, eu não acho que é para depois apenas. É um alerta que a gente está fazendo. O prejuízo é nessa própria infância. É agora também, tem alguns prejuízos. Exatamente. Não consegue se relacionar, não consegue, né, ter uma infância sociável, né, brincar. Por que vai para a escola? Olha que importante a socialização. Muito. Né? Olha que importante você ter um outro adulto falando com você. Você respeitar um outro adulto. Coitado de uns professores, coitado no sentido, gente, que eu falo, é que crianças que falam para o professor o que tem que fazer com ela. Eu sou meio... Eu sou uma mãe meio...
rígido, eu acho, assim, meio sem coração. Mas eu sempre falei assim, eu quero que a Marie vá pra escola desde pequena, porque ela não tem uma referência, ela não tem criança, família aqui. E ela também não tem irmão. Eu quero que ela vá para ela disputar um brinquedo, para ela levar uns empurrão, para ela aprender a se defender também. Porque se ela não tiver essa convivência com outras crianças do tamanho dela, com os mesmos desejos que ela, com as mesmas, querendo as mesmas coisas que ela não vai saber lidar, se defender, né? Tipo, brigar pelo espaço dela, pelo brinquedinho dela, se defender. Você veja, Aline, o que você começou falando, você falou assim, acho que eu sou uma mãe rígida, acho que eu sou uma mãe a gente já se culpa. Então, assim, veja, eu quero oferecer para ela uma condição que você entende, os teus valores. Talvez uma mãe que assista aqui e fale assim, ai, Deus o livre ir para berçário. Talvez é uma outra condição. São outros valores. E cada família vai ter o seu. Sim. Mas olha que importante. Então, você acha importante que ela se socialize, sim, que ela interaja. E a sua forma para que isso aconteça na vida dela é assim. Talvez de outra mãe ou de outro jeito. Aí que é importante você ler e ter expectativa sobre o seu filho, né? Não a expectativa assim que faça medicina porque eu quero, né? Mas assim, a expectativa assim que consiga lidar, se relacionar, consiga estudar, consiga se relacionar, né? Não quero que fique só com adultos. E que também isso é ruim para a criança. Sim. Né? É só entre adultos. É importante que ela interaja, que ela aprenda a lidar com essa infância. Isso você está autorizando ela. Então, não é um excesso, é um cuidado. Então, a gente peca com os filhos com excesso tanto de cuidado quanto de... Aí entra a rigidez. Sim. Nisso é um desejo seu. E você se autorizando. Eu quero, filha, que você se relacione. É isso. Eu quero que você interaja. E é muito importante que a gente entenda alguns desejos nossos pelos nossos filhos. E que eles não vão nos suprir em tudo. Ser sua mãe... Né? É importante também, a maternidade é um espaço da nossa vida, tem outras áreas, e também esta criança ser criada só para mim. Né? Então, assim, ela vai para o mundo, ela vai lidar com as questões dela da infância. Sim, é isso que eu acho importante. Ai, meu Deus, mas é aquela frase, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Gente, essa frase nunca fez tanto sentido. Dá padecer no paraíso, é exatamente isso. Porque dá muita satisfação, é a coisa mais gostosa do mundo, é o paraíso. Mas você padece, né? É gostoso, chama de mãe. Ai, eu adoro Deus. Quando eles fazem o carinho deles, sabe? Assim. A Marie, quando eu chego buscar ela no berçário, ela me abraça, me beija. Eu adoro, gente. Mas ela... E sempre feliz. Eu também tomo muito cuidado, sempre observo se ela tá feliz, né? Onde ela vai, ela ama ir pro berçário. Mas daí eu chego, mamãe, daí ela me abraça e me beija. Me beija. Porque daí você vê que ela tá bem adaptada. Sim. Porque às vezes a criança, ela não está conseguindo se adaptar. Ou se identificar com esses adultos que cuidam. Né? Então, isso é um termômetro para ver se está bem ou não. Isso. Se acontecer alguma coisa. Mas, assim, tem as satisfações, tem os momentos gostosos, mas também tem as dificuldades, os questionamentos, a gangorra de que hoje eu sei, vixe, agora eu estou me questionando. Isso deu certo, isso não deu. Então, é de tudo isso. É de tudo isso. A maternidade é uma coisa louca. Ai, vamos tomar um golinho do nosso suco da nossa patrocinadora, a Smack. A Smack, gente... Quero falar que eu já gostei do meu. Mas viu, uma delícia, né? O teu é de uva e morango. O meu deixa eu colar aqui, porque eles me mandaram e eu não me lembro de cabeça. O meu é morango, abacaxi, laranja e o teu é uva e morango. Delícia, né? Gostei. Eles fazem, tudo natural. Eles fazem a polpa, então, tipo, não é polpa comprada. Eles fazem com a fruta a polpa pra fazer. Tem sementinhas aqui, é bem natural. E a Smack, todos os episódios, eles patrocinam o nosso lanchinho. Hoje eles mandaram um suco. E o bombom, esse é o bombom, o teu é de Oreo, brigadeiro branco, Nutella, bolacha Oreo. E o meu é de Ferrero, brigadeiro, Nutella e bombom Ferrero. Ai, que delícia. Smack é uma perdição. Não são só as crianças que gostam, a gente também gosta. Ai, gente, eu amo o Smack, sou apaixonada por outra coisa, poder saborear um docinho. Não é só comprar para os filhos, não é só cuidar da casa. Né? Poder ter um momentinho seu. Um momento nosso, né? Investir em você. E na Smack é bom, dá pra ir a família inteira, então todo mundo come doce. Então. Né? É gostoso. E já quero aproveitar que a gente tá falando aqui do nosso lanche e contar que nós estamos com um patrocinador master novo aqui no Pod. Eu vou dar um spoiler pra vocês. O melhor aplicativo de delivery do Brasil. Vamos ver se vocês sabem quem adivinha que é. Eu tô até,
vestido em homenagem ao iFood Irati, gente. O iFood Irati é o nosso novo patrocinador aqui do MigaCast. Nós estamos muito felizes, né? Que o iFood agora é o nosso novo patrocinador. E lembrando vocês que todos os melhores restaurantes da cidade estão no iFood Irati, tá? Então vocês podem baixar o aplicativo aí, pedir. Os melhores restaurantes estão ali. Comida quentinha, comida no conforto da sua casa. E lembrando também que a primeira compra é 99 centavos. Então, baixou o aplicativo, fez o primeiro pedido, 99 centavos para o primeiro aplicativo, para a primeira compra no aplicativo do iFood. Então, baixem o aplicativo e vocês vão ver o iFood aqui agora, a partir de agora, em todos os episódios do nosso MigaCast. Estamos muito felizes. Chique, né? Nossa, nós estamos muito chique. A iFood patrocinando a gente. Ai, mas muito legal o nosso papo, Stephanie. Gostei bastante, foi bem esclarecedor. E eu vou te fazer uma última pergunta que também é uma curiosidade minha. Eu quero que você me fale, como profissional, como psicóloga, o que você acha da cama compartilhada? Polêmica! Olha, algumas vão amar, outras vão detestar. Vão detestar. Não, mas eu quero saber o teu olhar como profissional, né? Diante da tua doutrina, da corrente que você segue. O que você acha da cama compartilhada? Enquanto isso, eu vou tomar meu suco. A psicologia tem diversas áreas, diversos olhares, certo, né? Então, vai ter aquelas que vão apoiar e vão achar, até mesmo como surgiu, assim, para que a criança se sinta segura. E aí vai, né? A ideia sobre a necessidade da cama compartilhada. Eu, Stephanie, de volta, né, da minha cabeça, mas segunda linha que eu sigo, a gente fala até de um descame. Em que sentido, né? Se a gente entende que a família se organiza através dos adultos, deste pai, desta mãe, e que a criança, ela vem, né, ao lado, digamos, então, para se unir a isto, ela não está no centro. Então, Aline, de que maneira um casal sustenta o seu lugar se esta criança está no meio? Dormindo. No meio, do lado e tal, né? Então, assim, você que faz cama compartilhada e se sente à vontade, continue fazendo. Não é uma dica de checklist. Sim. Para aquelas mães que se questionam e desejam, então assim, não tô aqui para lacrar ninguém, não tô aqui para meter a boca em ninguém. Estou falando daquilo do qual eu trabalho e para aquelas que se identificam. Ponto. Tá. Certo? Então assim, o que uma criança faz no lugar que é dos adultos. E daí nós voltamos àquele conceito que nem da psicanálise mas acho bem esclarecedor, que é do apego seguro. Então, o fato de uma criança dormir com os pais vai fazê-la segura, mas ela vai para a escola sem pai nem mãe, assim, ela fica lá sem pai nem mãe, ela precisa construir por ela. Ela fica misturada num lugar que não é dela. Então, falar que um filho vai se tornar seguro é colocar ele, autorizá-lo a ele ser ele. Eu invisto nele. Ter a independência dele, né? E não judiando dessa criança. Essa independência, autonomia é prejudicial. Não. É dar condições. Por isso que eu invisto em você. Eu digo que aqui não. Então, é importante para essa criança, aqui não está, por que uma criança ela não pode estar tão voltada aos assuntos adultos? É importante que tenha essa barreira. Isso nós cuidamos, né? O pai e mãe está cuidando disso. Ela não vai ser uma mini adulta, né? Ela não tem que estar ligada nos assuntos dos adultos. Então, por quê? Porque a criança precisa estar na infância, né? Então, assim, isso é dos adultos. E porque a cama, o quarto, o dormir, se ela não sossega nela, se ela não tem esta confiança de estar com ela, Aline, como ela vai construir as relações dela com ela e dela com os outros? Então, para aquelas que entendem que é algo que te chama atenção e tem talvez algum efeito, seu filho não vai sofrer por não dormir na sua cama. E sabe, Aline, algumas vão falar assim, não vejo problema. Tudo bem, é sua visão. Mas uma criança, ela tem condições de estar no quarto dela, segura, gostar de estar com ela e sossegar e dormir
tranquilamente, sabendo que meus pais estão naquele quarto. Eu não posso ali é do adulto, né? E eles me amam e me cuidam e me deixam também ter o meu espaço. Eu autorizo essa criança a ser ela e você se autoriza a ser você. Então, de maneira geral, é isto, né? Quem não gosta, não se identifica. Eu acho que faz Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim, daí dorme mal os pais, daí, como que o casal vai ter uma intimidade? Sim. Tá tudo bem que tem outros cômodos da casa. Né? Mas a coisa fica tudo misturada. Sim. É uma bagunça. Sim. Né? E também tem coisas teoricamente que eu não vou compartilhar aqui, mas assim, a gente entende assim, por que a criança tem que estar ali no lugar que o prazer é do adulto? Entende? Você não pode ter o teu sono tranquilo, você tem sua cama tranquila, né? O seu quarto. Cadê a identidade do homem, da mulher? Né? Não só para a questão do ato sexual, né? Mas assim, é o espaço deles. Então, você lembra lá atrás, tudo bem que talvez até era um exagero, mas assim, havia lugares que a gente não podia na casa brincar, né? Abrir a gaveta, usar a louça, a gente sabia que era da avó e do vô, que era dos adultos. E hoje se perdeu, então a criança pode tudo. Né? Até estar entre o casal. Mas meu filho tem insegurança, sim, você vai precisar então trabalhar se você quiser. É isso que essa passagem. Exatamente. Mas é possível, tanto é que um dos tópicos que eu trabalho, né, no curso é essa questão dos hábitos. A criança ela pode dormir sozinha, dormir a noite toda no próprio quarto. E isso não ser um peso para ela, ser um prazer. Isso. É muito engraçado, Aline. Eu morava numa casa que quando então assim, tinha 2 quartos. Um enorme era o meu. E só tinha um. Daí era do Dani. Daí veio a Heloíse. Daí os 2 dormiam, né, cada um na sua cama. Quando a gente passou para essa casa que nós moramos, e era um desejo meu, para mim já estava assim, já tem que ter um quarto, cada um o seu quarto. Eu particularmente acho isso bem importante. Quando a Heloísa, então, transitou para o quarto dela, aquela coisa da mudança, de, né, beleza, vamos fazer a rotina da noite. Quando ela acorda, ela fala pra minha vizinha, e eu expliquei que ela teria o quarto, a gente estava trabalhando o quarto, a mudança, a casa. E daí ela acorda, e tem uma vizinha muito próxima nossa, ela fala assim, sabia, tia, que eu dormi no meu quarto e eu nem tive medo? Ah, que bonitinha. E o que ela estava dizendo com isso? Eu dei conta. Sim. Né? Eu comigo mesma, eu relaxo. Se essa criança não relaxa e não consegue dormir sozinho, você vai trabalhando, vai possibilitando ela, sabe? Esse. Por que vai ficar como mamãe e bebê? Não é mais mamãe e bebê, né? Já tá fora, já tá lidando. Cadê o espaço dessa criança? E pode ver que essa criança fica conturbada no seu espaço de alguma outra maneira. Então, não acho adequado. Aqueles, volto a dizer, que se sentem à vontade, ok. Mas eu estou dizendo de uma questão psíquica, de uma importância para a criança, né? Tem outras linhas? Tem. Você vai ouvir de frente? Vai. A escolha é sua porque o filho é seu. Eu sempre falo assim, ó, né? O filho é seu. Né? Eu tenho trabalho na criação dos meus filhos. Eu falo que as crianças, os pais que levam para a clínica, né? As crianças que eu tenho não me dão trabalho. Né? A minha vida me dá trabalho, as nossas questões nos dão trabalho. Né? Na palestra, eu tenho isso bem claro. Gente, vocês estão ouvindo aqui, você vai colocar aquilo que você entende. Claro. Porém, trago diante de um desdobrar de uma teoria. Eu acho que a ideia, né, de a gente ouvir tudo que você está falando e questionar, é isso, né? Trazer outras possibilidades, outras informações, né? Pra gente se questionar também. E Aline... Pra mim... Opa, desculpa, pode falar. Não, pra mim faz muito sentido tudo isso que você falou em relação à cama compartilhada, sabe? A dar essa autonomia pra criança, fazer com que ela se sinta segura de dormir sozinha, né? Porque eu tenho esse problema na minha casa, né? A Marie não tem o quarto dela. Mas daí, Aline, ela pode ter, não sei como ela dorme, a caminha dela. Isso, né? Ela pode entender que esse espaço é dela. Até o momento que ela tenha um quarto dela, sabe? Eu sei disso, que tem realidades. Eu falo assim, gente, eu atendo alguns pacientes e tem surgido algo bem interessante na clínica. Às vezes algumas mães vão e pais, e eu nunca vi a criança, mas elas vão para justamente trazer essas demandas. Eu tô preocupado com meu filho com isso. Sim, pai e mãe que se preocupa, vai procurar lidar. Então, assim, é definir para ela, até que se construa, até que se tenha um quarto, né, de que assim, até dizer, esta cama é do
pai e da mãe, você já põe uma interdição. Sim. Aqui você não dorme, né? A criança vai de madrugada. Eu lembro que eu falava para Luísa, Lolo, essa cama é do pai e da mãe, eu não quero você aqui, filha. Mesmo com todo o carinho, assim, você tem o seu quarto. Com o Daniel foi a mesma coisa. Quando às vezes de madrugada, né, escapa, vai. Né? Daí assim, olha, ela amava a fantasia. Assim, você não vai dar fantasia, porque criança, que você gosta de fantasia, ela dorme no próprio quarto dela. Nossa, Débora, que terrível você foi. Eu coloquei pra ela o meu desejo de que assim, filha, eu não quero você nessa condição. Quero você em outra. E quando tem essa questão, Aline, eu acho que assim, autorizar ela no quarto, na cama dela, entendendo que ela não pode passar pra cá. Que aqui são dos pais. Isso já é também uma interdição, até que consiga que ela vá para o quarto dela. E eu imagino, depois você vai me falar, não sei daqui quanto tempo vai ser isso, e não importa, mas assim, que quando você conseguir passar ela para um quarto que seja dela, ela vai feliz e faceira. Não, ela já, porque nós estamos começamos a construir agora o resto da nossa casa, né? E vai ter o quarto dela. E ela tá assim, quando ela olha o pessoal trabalhando, ela já diz, o meu caitinho, mãe, porque eu já tô trabalhando. Você vai querer uma colcha da Frozen ou da Barbie, filha? Da Frozen. Daí eu falo, você contou pra vovó que você vai, como que vai ser o teu quarto? A colcha da Frozen. Ela tá assim, na expectativa de ter o quarto dela, sabe? Como eu falei, o ideal é ter, mas quando não tem, que é a nossa vida real, né, Aline? Então a gente trabalha assim. Pode pôr uma interdição, uma separação. Sua cama, a mania de falar quarto, né? Sua cama, minha cama. Aqui não. Porque se não tem, desculpa, um aqui não, essa criança ela pode tudo e não pode nada. Porque se tudo e nada se confunde, pode tudo, mas não faz uma escolha. Essa falta que eu optei por uma escolha, eu não tenho a outra. Eu vou ter que me haver com isso. De brincar, de ficar nisso, né? Ter isso, até que então isso aqui deu, daí eu vou para outra. Né? Então, a cama compartilhada, eu sei que hoje é uma tendência muito grande. Se fala, daí tem as pesquisas que apontam que é positivo, mas também existem as pesquisas, sim, que dizem que não é positivo. E eu penso que o que pode ser gostosinho hoje, ficar assim, porque você não curte teu filho de outra forma. Mas existem muitas mães extremamente apegadas às crianças, né? E que colocam a criança num lugar de um afeto muito intenso, que substitui outras áreas da vida dela e que também impossibilitam essa criança de ir para um lugar dela. Então, se uma criança não desgruda de mim, e você desgruda dela? É isso que eu percebo, né? Pelo fato da Marie dormir com a gente, eu percebo que ela, com a gente não, ou comigo ou com o Vitor, a gente reveza, né? A gente não dorme nós três. Eu percebo isso, que ela tem, assim, um apego, sabe? Ela acorda, assim, ela precisa sentir que alguém tá ali. Eu me preocupo com isso. Mas ela já fica na caminha dela? Não. Na mesma cama. E não tem como diminuir uma tua cama? Isso que eu vou, sabe? Isso que eu preciso pensar como Nossa, que eu vou louca fazer. da Stephanie falando de minha cama, sim, porque às vezes, sei lá, é king, é queen. Então, não, uma cama menor. É que é uma cama normal, e daí dorme ou eu e ela, ou o Vitor com ela. A gente reveza assim pra E daí o casal se separa. Né? E daí a criança vai entendendo que esse poderio dela. Então, no mundo do ideal, é assim, que isso não tivesse acontecido. No mundo real, é o quê? Talvez, assim, um bicama. Assim, eu vou ter que pôr alguma coisa, porque eu já estou me preocupando com isso. E porque a criança, ela começa a se ver por ela. E é lindo a gente ver isso nos nossos filhos. E é também trabalhoso e prazeroso. Sim, né? Com se certeza. ver por ela. E tudo é um processo, sabe, Aline, né? Então, assim, a gente tem que lidar com a nossa vida real. Né? Eu estou nesta condição. Consigo mudar tudo. O quarto está pronto. Né? Mas eu posso já ir dizendo dessa transição. Eu já posso me organizar, então, para esta cama ou para este quarto, e isto sendo montado. E muitos, até veja só, né? Algumas pessoas falam assim, eu quero ter filho depois que eu comprar a minha casa, depois de eu ter uma poupança, assim, nossa, mas e daí, né? Mas, não tem como, a gente não consegue deixar tudo preparado para as coisas acontecer, as coisas vão acontecendo, né? E não pode ser assim, nossa, que bom então que você conseguiu fazer tudo isso para ter filho, né? Em tempo, joia. Mas a vida real também é assim, né? Eu vou tendo, veja, eles dividiam os quartos, depois separaram os quartos, e também ir lidando com a nossa realidade, né? E colocando, se programando, poxa vida, então
é necessário, como eu vou dar conta? A grande questão da educação dos filhos é, isso aqui que está acontecendo, como eu posso lidar? Como eu vou me chamar para lidar com isso? Né? Fingir que está tudo bem, ou que eu vou dar conta de tudo, não, assim, como eu vou lidar? Né? Com esta criança que está na minha frente, com este meu filho, com esta necessidade, com esta casa que eu tenho. Então, é a gente ir para dentro. Para dentro, e daí a gente constrói fora. Não queira ter um filho todo bonitinho, inteligente, que dentro não se sustenta. Uma casa toda talvez bonitona, mas não ser gostoso. Né? É verdade. Então, quais são, sabe, Aline? Eu fiquei pensando nesse podcast, eu estava pensando em mim também, né? E daí eu fiquei pensando assim, quais serão as lembranças que as crianças terão da infância? Sim. Como foi tomar chuva, brincar na chuva no verão? Né? Como foi, talvez, uma super viagem? Será que ele vai lembrar da super viagem? Ou, sei lá, do dia que fez bolo com os pais, né? Do dia que ajudou a catar mato do jardim e brincaram, e foi divertido. Então, o que você vai deixar para o seu filho? E a infância é muito importante, assim como a adolescência. Né? Há tempo sempre, né? Nós adultos, a gente também lida com a gente. Mas assim, em criação de filhos, é importante essa formação da infância, não é qualquer coisa. E dá trabalho, né? Arregaçar a manga e dá prazer. e arregaçar trabalhar. A manga e vai pra tua vida, é bem real. Isso. Dessa família real. Eu não lembro uma frase do autor, Aline, uma vez até postei, fiz um post com isso, assim, que nada melhor do que uma pessoa simples, uma mãe simples, um homem simples, que é um pai simples, uma família simples, mas real. Real, exato. Né? É a simplicidade da vida, né? Não de uma pobreza ou miséria, né? Disso que eu tô falando, né? Mas assim, é essa coisa assim que ela vai surgindo. Que é a coisa mais simples do que você chamar seu filho e curtir um vento batendo no rosto. Né? Coisas contar simples. Algo da sua infância. Né? Parar e observar essa criança correr. Ensinar a andar de bicicleta sem rodinha. Né? Então é uma coisa mais simples que isso, porém tão importante. Exatamente. Ai, eu gostei tanto do nosso papo, meu Deus, foi tão engrandecedor, de aprendeu tanta coisa, né? Nossa, é um mundo, né, de coisas pra gente falar, pra gente pensar. Não é fácil, mas é prazeroso, né, como você falou. E gostei muito do nosso papo, Stephanie. Adorei, meu Deus. Ai, Aline, eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa antes de vir, né? Imagina. Quando eu organizar palestras, mas eu também fiquei muito feliz pelo seu convite. Obrigada pela confiança. Eu espero que as amigas tenham também, as amigas e quem sabe tem amigos, né? Amigas e amigos, né? Ou elas compartilham com os maridos. Você já sabe, mulherada. Não queira enfiar a goela abaixo, né? E outra coisa, só pra gente terminar assim, olha, eu tô pensando nisso. Não é assim, você tem que mudar. Ó, tô vendo que o Daniel não tá dando conta disso, William. Então, olha, eu quero fazer isso. E daí também, o que você pode fazer? Né? E convidar a olhar, a pensar, a observar. A organizar. Por que organiza a rotina de trabalho? Por que organiza um monte de coisa? O dia que vai pagar o boleto, né? O que vai fazer nas férias, mas não pensa na família. Sim. Né? Então, isso não saiu de moda. Né? Esse podcast, com certeza, é para o casal ouvir, né? Para os pais ouvirem, não só a mãe, né? Não só as amigas, mas assim, chamem os maridos, chamem os pais para ouvir também, que é muito importante, tem muita informação, muita coisa que esclarecedora, né? Eu acho que vai ajudar muito, porque é um desafio, a gente não nasce sabendo. Não. E nos tempos são novos pais, né? Novos pais, novos filhos, uma geração totalmente diferente, é tudo muito novo, então é normal que a gente fique perdido, que às vezes a gente não saiba como agir, né? Sim. Não sabe se prende demais, se solta demais, né? Então eu acho que todo esse papo que a gente teve foi muito esclarecedor e com certeza vai ajudar muita gente a pensar, observar, analisar, né? Abrir, olhar atentamente para os filhos, né?
Que bom, que cada uma tem o seu efeito, né? Exatamente. Talvez nesse momento, escutando, vai ter um efeito. E eu fiquei bem feliz de participar. Obrigada, viu, Obrigada Aline? a você, pela Stephanie. oportunidade de poder compartilhar tudo isso. E daí, meninas, né, amigas, entrem no Instagram da Stephanie, como que é? @stephaniesonsim.psi. Viu? Então, entrem lá. Conheçam os conteúdos. Isso, dê uma olhada nos conteúdos. Ela grava um monte de vídeo super legal, com um monte de conteúdo. É bem bacana mesmo. Tem o curso online, Criança Segura. Quem se identificar, manda um direct que eu compartilho sobre ele. E ali é aquela questão, trabalhar a prevenção. Para quem se interessar, se identificar com a abordagem, segue lá. Ah, que legal. Obrigada! Obrigada, Aline. Meninas, obrigada, minhas amigas, por estarem aí comigo mais um episódio. E semana que vem a gente tá de volta. Acabou. Gente, eu escutei uns gritos, vocês escutaram? Tem festa lá, né? Ai, que susto. Achei que era...